No início desta semana, Jackson Arpini esteve visitando o governo do estado para alinhar a vinda do governador e também da secretária de saúde para a inauguração dos novos leitos de UTI na Fundação Hospitalar Santa Terezinha. E também para solicitar o repasse de 747 mil do governo do estado como complemento da obra do novo complexo de UTI e centro de parto normal do Santa Terezinha. O recurso deve estar na conta do hospital, já na próxima semana. Nesta sexta-feira, Jackson Arpini esteve aqui na TV Erechim e, além de nos atualizar sobre os números da Covid-19, falou sobre esses temas. Nós convidamos o membro do comitê da AMAL, Jackson Arpini, para mais uma vez estar na TV Erechim para falar sobre a questão da Covid aqui na nossa região. Durante essa semana, algumas informações chegaram a todos os meios de comunicação de que os números têm aumentado. Então, a gente também precisa estar atento se aqui na nossa região esse quadro mudou. Jackson, bem-vindo. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim. Saudação especial a Sandra e também já agradeço de antemão o convite para que a gente possa, mais uma vez, repassar algumas informações a toda a comunidade, a todos os telespectadores com relação ao processo pandêmico. Felizmente, nós estamos num cenário positivo, já há várias semanas sem nenhuma sinalização por parte do Estado. E esta semana, então, todas as 21 regiões receberam a primeira sinalização, que é o aviso. Sim. O aviso significa que alguma coisa ou alguns indicadores estão se alterando. Isso realmente procede. Nós estamos verificando pequenas oscilações no cenário e, face a essas oscilações, nós temos aí o compromisso, o dever de chamar a atenção de toda a comunidade para que fique atenta a este momento. Nós estamos entrando num período de muito frio, nós sabemos que há uma baixa da imunidade também em virtude deste período, nós temos as doenças, as enfermidades sazonais deste período, especialmente as síndromes respiratórias, e nós temos que ficar atentos a essas alterações. O Estado, por sua vez, fez esse indicativo, colocou todas as regiões, são 21 regiões, em aviso. Os números estão gradativamente, mesmo que de forma lenta, se alterando. Pois é, Jackson, e nós temos novamente pacientes internados aqui em Erechim? E isto confirma aquilo que o Estado avaliou e que nós também estamos avaliando. Nós ficamos um bom tempo sem nenhum paciente internado e nós estamos atualmente com 10 pacientes internados. Claro que nós estamos levando em consideração os 2 hospitais aqui da cidade, o Hospital de Caridade e o Hospital Santa Terezinha e os demais hospitais da região. E nós também já estamos com um paciente internado em leito de terapia intensiva. Então percebam que, mesmo de forma tímida, o cenário se alterou. Nós ficamos um bom tempo, 2, 3 semanas sem nenhuma internação, já estamos com 10 pacientes internados, em virtude dessa mudança. Isso está ocorrendo no estado como um todo. O estado já percebeu que houve uma mudança nas contaminações, começaram a aumentar o número de casos ativos e já percebeu um incremento nas internações. Por esta razão que adotou essa medida, o Gabinete de Crise, colocando todas as regiões em aviso. Nós, mediante isso, já nos reunimos e estamos já traçando algumas estratégias. Claro que, Sandra, é importante colocar diante das câmeras que é apenas um processo inicial. Só Sim. que nós temos que aproveitar o momento, aproveitar o indicativo do Estado para ficar em atenção, para que as pessoas voltem a adotar algumas medidas pertinentes para esse momento. Higienização das mãos, utilização do álcool, quem tem síndrome respiratória, que mesmo não tendo a obrigatoriedade da máscara, que faça o uso da máscara para que não ocorra transmissibilidade. Então, situações que nós podemos adotar para que a gente consiga vencer também essa questão pontual. Pois é, quando a gente fala no uso da máscara, será que nós vamos voltar com o uso da máscara daqui a pouco em ambientes fechados? Já existe alguma possibilidade disso ou está descartado? Sandra, eu recebi esse questionamento e ele está atrelado aos indicadores. Sim. A resposta está atrelada aos indicadores. Se nós percebermos, o conjunto do Estado e o conjunto do país, se nós percebemos a possibilidade de um incremento maior de casos ativos, a possibilidade de ampliação das internações, colocando o sistema de saúde em sobrecarga, não resta dúvida que nós teremos que adotar medidas mais restritivas, entre elas a questão de voltar com a obrigatoriedade da máscara. Eu não acredito, é uma questão pessoal, é um posicionamento pessoal meu, eu não acredito que isso vá acontecer se houver uma resposta da sociedade.
Agora, que nós temos que levar em consideração que nós verificamos que houve uma redução, não uma redução, nós temos um número expressivo de pessoas que têm que dar prosseguimento na imunização. Então, isso realmente é extremamente importante. Eu busquei os números, esses números são atualizados. Se nós pegarmos a população com mais de 18 anos, se nós pegarmos a questão referente à primeira e segunda dose, nós estamos com 93,8%, muito próximo do indicador preconizado, que é de 95%. Se nós levarmos em consideração a terceira dose, primeira e terceira dose, a dose de reforço, nós caímos para 55,9%. Então aqui a gente pode perceber que tem um espaço para ser trabalhado. Nós temos que elevar com relação à terceira dose. Se nós entrarmos no universo de 12 a 17 anos, com relação à primeira dose, 94,9%, muito próximo do 95% preconizado, então um indicador excelente. E com relação à segunda dose, também num patamar considerável positivo, 76,8%, mas também com uma margem que pode ser trabalhada. Se nós pegarmos os adolescentes de 5 a 11, primeira dose 50,8%, então tem uma margem boa para ser trabalhada, e primeira e segunda dose nós caímos para 21,7%. Nossa! Claro que estes números são números dos 34 municípios, são números regionais. Então nós percebemos que com relação à terceira dose para a população específica, e com relação aos adolescentes e com relação a 12 a 17 anos, nós temos ainda margem para que a gente possa avançar na imunização. Isso, obviamente, vai trazer resultado positivo. E é isso que precisa nesse momento, né? Que as pessoas procurem as unidades básicas de saúde para fazer não só a vacina do Covid, mas a da gripe também, que é mais uma barreira que a gente coloca na nossa frente. É importante, Sandra, em cima dessa tua colocação, justamente isso. Essas vacinas estão disponíveis nas unidades básicas de saúde de forma gratuita para toda a população. Claro que, mediante os indicadores positivos, e nós estávamos atravessando um cenário de indicadores positivos, houve então um relaxamento por parte da população. E muitas pessoas então não completaram o esquema vacinal. Nós estamos ainda diante do temido coronavírus. E nós verificamos que essas oscilações estão nos acompanhando nos últimos 24 meses. Nós temos cenários positivos, depois nós temos pequenas oscilações. Não estou falando aqui que nós vamos ter um cenário negativo. Nós fomos avisados por parte do Estado que os números estão se alterando. Então, mediante essa sinalização do Estado, nós aproveitamos aqui para conclamar novamente a população para que complemente o esquema vacinal. Quem não realizou a terceira dose, que o faça, e quem tenha espaço para fazer a segunda dose no público-alvo, que também realiza a sua imunização, que já é uma medida comprovada de imunização e de prevenção contra a enfermidade. Também para a Covid, como também para a influenza. E pelo que tudo indica, Jackson, nós vamos ter que conviver com a Covid. Então é necessário que as pessoas tenham essa consciência de tomar as doses certinhos para a gente ter o menos de impacto possível, né? A Covid é uma enfermidade recente. Ela causou perplexidade no planeta como um todo, praticamente há 24, 25 meses. Então nós não temos ainda neste momento estudos definitivos com relação como deveremos proceder. Mas a gente já percebe nesse período, veja só, nós lançamos inicialmente com uma dose. Sim. Houve a necessidade de complementação com a segunda dose. Houve depois, com o avanço nas pesquisas, a necessidade da terceira dose. Uma certa parcela da população tem que fazer a quarta dose. Então, provavelmente, até que você tenha respostas mais conclusivas, nós vamos ter que trabalhar com a imunização todos os anos, salvo o surgimento de uma nova notícia. É uma enfermidade viral, semelhante a uma gripe, ela tem essa sazonalidade, ela tem essa potencialidade de migração e de transmissibilidade, e o que nós temos de mecanismos? A imunização e as medidas de prevenção. Jackson, encerrando esse assunto, e agora a gente passa para um outro assunto também de importância de toda a nossa comunidade que utiliza o serviço do Hospital Santa Terezinha. Embora tu não esteja mais como diretor, hoje é o Márcio que dá continuidade a esse trabalho que tu tem feito, mas algumas demandas ainda cabem a ti, que ficaram pendentes da época em que você estava diretor. E uma delas é a UTI do hospital. Como é que está essa situação? Sendo importante colocar que com a minha exoneração do hospital, eu migrei para a Secretaria de Planejamento do município de Erechim por ser servidor público. E
E uma das atribuições delegadas pelo prefeito Paulo Pollis é que eu continuasse com essa interlocução com o Estado, tendo em vista que nós estamos com vários processos tramitando na Secretaria Estadual de Saúde. Então ele pediu, obviamente, pelo volume de recursos, uma atenção especial e nós estamos mantendo essa interlocução com o Estado. Por essa razão, eu estive na segunda-feira que passou em Porto Alegre em 3 audiências extremamente importantes. Uma com o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, uma com o governador de estado, Ranolfo Vieira Júnior, e a terceira com a secretária Arita Bergman, para ver desta tramitação. Nós estamos hoje com 7 processos tramitando no governo do estado. Isso chega a um montante de mais de 8 milhões de reais. Alguns processos já foram exitosos, a gente já tornou isso público, né? Com relação ao Avançar 1 na saúde, 3,5 milhões de reais, isso já foi repassado para o município. Está atrelada a aquisição dos equipamentos para o novo complexo de UTIs. E aqui eu já respondo o questionamento. Como nós estávamos atravessando uma fase com relação ao processo pandêmico, nós tínhamos leitos de UTI geral e nós tínhamos leitos de UTI Covid. Sim. Com a mudança do cenário, o Ministério da Saúde também alterou a metodologia de trabalho. Hoje nós temos leitos de UTI. Então, esses 10 leitos que estavam atrelados à Covid passaram a ser leitos de UTI geral e numa situação de excepcionalidade. Por quê? Porque nós tivemos que abrir leitos em caráter excepcional. Nós assumimos um compromisso com o Estado de colocar esses leitos em funcionamento no novo complexo. Então, a previsão é que nós possamos entregar esta obra para a comunidade até 15 de junho, que é o novo complexo da UTI adulto com 10 novos leitos. E, nesse sentido, nós vamos fazer um convite ao governador para que ele esteja em Erechim mais uma oportunidade, inaugurando esta obra e aproveitando para conhecer as outras obras que estão prospectadas. Olha que bom. Houve, então, um parecer favorável do governador, Sim. manifestou que virá a Erechim, apenas temos que ajustar a data. Então, essa situação referente à UTI adulto 10 leitos está equacionada. Nós estamos tramitando, por exemplo, com um processo da torre de vídeo, que é um equipamento que foi solicitado pelos cirurgiões gerais para o bloco cirúrgico. Sim. É um processo de R$558 mil. Esse processo também contou com o aval do Estado, tá? Esse recurso já transitou em todas as esferas e já foi repassado para o hospital e está em processo licitatório. Nós recebemos o parecer favorável da secretária Arita para uma outra demanda, que é recursos para complementar a obra do complexo das UTIs. E aqui nós entramos na UTI pediátrica e na UTI neonatal. Então esse recurso é um recurso de R$750 mil, que já foi autorizado para que o Fundo Estadual de Saúde faça pagamento para o Fundo Municipal de Saúde. Então esses são fatos concretos. E nós recebemos o aval, a concordância do Estado em mais 3 obras importantes, que é a ampliação do laboratório, R$1.144 mil, a ampliação da cozinha, que é nutrição e dietética, R$888 mil, e a edificação de uma escada de emergência para o pátio externo de R$728 mil. Então essas 3 obras, nós entregamos todo o processo, todo o detalhamento orçamentário e recebemos o ok do governador e da secretária Arita com relação a essa demanda. Vão tramitar nos setores competentes, vão receber a aprovação de mérito e depois o próximo passo é repasse do recurso do Estado para o município, o que deve ocorrer num prazo de 30 dias. Certo. E nós aproveitamos a oportunidade, estreitando as parcerias, e levamos mais um projeto ao governo do Estado, que foi uma reivindicação dos médicos anestesistas e dos médicos de traumato-ortopedia, que foi a aquisição de um aparelho de ultrassom e 2 perfuradores ósseos, que é um projeto de R$462 mil, que nós deixamos lá com a secretária e temos a certeza que também será aprovado, o que no final dará um montante de R$8.030 mil destinados do governo do estado para o nosso hospital, especialmente para obras estratégicas, estruturais, como é o caso do laboratório, como é o caso da nutrição e dietética e como é o caso das escadas, que vão resolver os apontamentos do PPCI e do Ministério Público. Todos esses projetos que tu entregou no Estado, eles entram no programa Avançar ou o programa Avançar já está com todas as demandas fechadas? Sandra, muito bem colocado. A primeira demanda que nós levamos diz respeito ao Avançar 1.
que foi o repasse de 3,5 milhões de reais, naquela oportunidade que o governador Eduardo Leite esteve aqui em Erechim, visitando a nossa instituição. Isso. Então, este projeto era da Avançar 1. Os demais, torre de vídeo, UTI, laboratório, cozinha, escada de emergência e equipamentos estão atrelados ao Avançar 2. Então, provavelmente o repasse da torre já ocorreu. Do centro de parto normal e da UTI deve ocorrer em 10 dias. E os demais devem ocorrer num prazo de 30 dias, porque estão atrelados, como eu mencionei, ao Avançar 2, e o governo está dando agilidade a estes processos, para que essas obras sejam executadas. Uma das questões que o governador levantou para nós quando esteve aqui é que ele queria projetos passíveis de execução. Exatamente. Então, o que nós levamos são todos esses projetos têm aprovação da Vigilância Sanitária, todos esses projetos têm aprovação do Corpo de Bombeiros, todos esses projetos estão prontos para processo licitatório. O que falta é o repasse do recurso. Mediante o repasse do recurso, imediatamente nós encaminhamos ao processo licitatório e começamos com essas obras. Em que passo você deixou a questão da hemodinâmica quando saiu do hospital? Importante colocação também para Erechim e região. Na reunião que nós tivemos com o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, nós levamos uma farta documentação no que diz respeito da importância do credenciamento da nossa instituição, do nosso Santa, num serviço de alta complexidade em cardiologia. Nós sabemos que tem todo um estudo técnico que tem que ser feito a nível de Estado, porque ele está atrelado a um contingente populacional. Não é simplesmente credenciar. Existe uma portaria que regra todo este processo. Então, cada serviço tem um número X de usuários que são referenciados para esse serviço. E nós sabemos que aqui na nossa região, a referência é o município vizinho de Passo Fundo, mas nós sabemos que o contingente populacional de Passo Fundo é muito amplo, em torno de 2 milhões de pessoas. Certo. E nós sabemos que, em virtude do processo pandêmico e da paralisação do serviço em determinado período, isso gerou um represamento. Nós estamos aproveitando esta oportunidade para pleitear que nós sejamos contemplados com esse credenciamento, para que a gente possa colocar esse serviço em funcionamento aqui, auxiliando o Estado como um todo, auxiliando a região de Passo Fundo e também facilitando para os nossos usuários. Porque hoje nós temos que referenciar a Passo Fundo, existe, como eu já mencionei, um represamento, então nós temos que aguardar esse represamento e nós entendemos que com um serviço aqui, e nós temos condições técnicas e nós temos condições humanas para prestar esse serviço. Então nós temos capacidade técnica e operacional. Então, nós estamos levando esta reivindicação ao Estado, que neste momento nós podemos ser úteis ao Estado com esse credenciamento. Então, nós solicitamos ao secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, que desse uma atenção especial nessa demanda que já está tramitando. Nós já entregamos todo o processo à Secretaria Estadual de Saúde, ele segue um rito processual, mas nós pedimos uma atenção especial neste momento que nós soubemos que tem esse represamento e que tem alguns entraves para que a gente consiga referenciar os nossos pacientes para a região de Passo Fundo. Jackson, obrigada por estar aqui mais uma vez falando desses assuntos que são bastante importantes para a nossa comunidade e é bom saber que o hospital está cada vez mais organizado e mais equipado para atender a todos os pacientes. Obrigada. Sandra, eu só aproveito a oportunidade porque eu tenho defendido de forma veementemente as parcerias. Sim. E eu acho que nós temos que aproveitar essa interlocução que nós temos com o governo do Estado. Então, nós recentemente assinamos o programa Assistir com o governo do Estado, que é aquele que diz respeito ao repasse dos recursos estaduais para o custeio. Sim. E na oportunidade nós entendemos que nós poderíamos avançar em alguns laboratórios. Então, nós fizemos 3 reivindicações ao governo do Estado. Além da assinatura do convênio do Assistir, nós solicitamos o ingresso da nossa instituição no incentivo de gestação de alto risco, no egressos de neonatal e na saúde prisional. E nós recebemos agora nessa ida a Porto Alegre a notícia de que destes 3 que nós solicitamos, 2 já foram contemplados. Então nós vamos habilitar agora a nossa instituição na gestação de alto risco, nós vamos habilitar a nossa instituição nos egressos de neonatal e estamos aguardando então a finalização do processo com relação à saúde prisional. Isso vai possibilitar, mediante esses 2 processos que receberam a anuência do Estado,
o IGAR e o egressos, isso vai oportunizar um incremento de recursos de em torno de R$110 mil ao mês. Isso dá no ano em torno de R$1.200.000, que obviamente vem a contribuir para a manutenção da nossa instituição, que nós soubemos que ela tem um déficit orçamentário pela sua amplitude, pela sua capacidade operacional, por trabalhar com tabela SUS, por uma série de fatores que a população já tem esse entendimento. Então, todos os projetos que nós estamos levando ao Estado, todos com boa fundamentação, até o presente momento foram contemplados. Então, isso é extremamente positivo, a partir do momento que o Estado tem dispensado uma atenção especial para o nosso hospital. Então, nós aqui queremos agradecer essa atenção dispensada pela secretária, pelo governador e também pelas secretarias de Estado quando tem esse olhar à nossa instituição. E isto é verdadeiro. Sim. Isso é verdadeiro que, num prazo de 12 meses, nós vamos ter pela segunda vez a visita de um governador dentro dos corredores do nosso Santa. Ficamos no aguardo aí desse dia tão esperado e especial que é a inauguração dessa UTI que a gente precisa muito aqui na região. Obrigada.